E pessoal, então vamos ver aqui um pequeno exemplo de aplicação de diferenças finitas, para ver que dá para aplicar em qualquer coisa. Aqui nós vamos aplicar para métodos numéricos, para problemas de transferência de calor, McFlu, mas tu pode aplicar diferenças finitas para qualquer coisa, qualquer matemática, né? Não é diferente, é diferenças. Então, é isso que nós vamos mostrar. Eu vou aplicar aqui como se eu quisesse aplicar, por exemplo, para uma equação genérica que descreve qualquer problema. Então, eu quero a função fx, x na quarta, que é esse cara aqui, ó. Então, eu já tenho a função. O que eu quero fazer é aproximar a primeira derivada, ou seja, o df de x, né, no ponto 8. Só que eu quero, em vez de simplesmente pegar o valor e derivar, que é o que eu vou usar como valor exato, digamos que eu quisesse aplicar um método numérico de diferenças finitas. Então, eu vou fazer com 3 aproximações de diferenças finitas. Eu vou usar aquela forward, a backwards e a central, para a gente ver qual é que dá, o que isso influencia no valor, tá? Nós vamos usar o delta x de 4, 2, 1, meio e 1 quarto, para a gente ver como é que a gente vê o erro desse equacionamento por causa disso, né? Então, só lembrando, deixa eu ver se tem aqui que a gente resolveu na última aula. Esse gráfico todo zoado que já está aqui, lembra que se eu quero a derivada nesse ponto aqui, eu tenho vários jeitos de diferenças finitas de usar, e eu tenho vários espaçamentos que eu posso aplicar para aproximar, por exemplo, daqui para cá, para o próximo ponto, daqui para cá. Tecnicamente, esse espaçamento é o que a gente chama de malha, né? Quanto mais apertadinho, menorzinho, melhor o resultado. É isso que a gente vai ver também, tá? Então, eu quero usar as 3 aproximações, ou seja, essa daqui, que é a forward, peraí, essa, eu vou usar, a da frente, né? Essa, que é a de trás, e essa. Lembrando que essa aqui, ela é mais precisa, porque ela tem um erro menor, né? Com Δx quadrado, enquanto essas duas têm Δx normal só. Então é isso que nós vamos ver. Então vamos lá. O que eu vou considerar como valor numérico e valor exato? Tá? O valor exato é eu pegar a própria função, que é f igual x na quarta, vou derivar, então f derivada, que é na verdade df, isso aqui parece um φ, né? df dx, que é, se tu for ver, 4x na terceira, e eu quero aplicar justo no ponto 8 dessa curva. Então, isso aqui seria 4 vezes 8 na terceira, que dá aquele 2.408. 2.048, esse é o valor exato da função. Agora eu quero, digamos que eu não tivesse esse valor em si, tá? E eu quisesse, na verdade, aplicar diferenças finitas. Então, nessa tabela que eu tenho aqui, eu vou completar, nós vamos ver um pouco mais à frente, eu vou botar aqui os ΔX, que são esses 4, por exemplo, um espaçamento de 4. Esse espaçamento é, por exemplo, está lá a minha curva, esse aqui é o meu ponto 8, né? E eu vou aproximar com o meu ponto mais para frente, que na verdade é o ponto 8 mais esse ΔX. Então, no primeiro seria 8 mais 4, 12, ou para trás, né? Se eu for fazer a backwards, eu vou aproximar com esse ponto, que vai ser 8 menos Δx, tá? Então é isso que ele está falando Δx. Quando eu uso, por exemplo, Δx de meio, quer dizer que eu estou pegando aqui, ó, estou aproximando com esse cara aqui. O Δx de 1, estou aproximando aqui, né? Δx de 2, assim por diante, tá? Então nota que eu estou afastando os pontos. Quanto mais eu afasto o ponto, pior é a minha aproximação. Isso que nós vamos ver. Então aqui é o Δx, aí é 4, 2, depois eu preencho. Aqui está, na verdade, o que eu estou chamando de primeira derivada em 1, é que eu vou usar, esse aqui eu vou usar a aproximação forward, e aí eu vou ver quem é o erro, e o erro eu estou definindo aqui esse valor de 2.048, tá? Menos o valor que eu obter aqui, que é a aproximação. Esse daqui é o backwards, o erro é a mesma coisa, e esse aqui é o central. E aí nós vamos fazendo e preenchendo, tá? Então o erro está definido aqui, como eu falei, o exato menos o valor do numérico. Então vamos ver como é que fica isso aí. Eu vou só copiar as equações ali, porque eu nunca lembro de cabeça, então vamos ver. Ponto da frente, menos o ponto original, sobre Δx. A backwards, que é a aproximação com o ponto de trás. Então, já vou botar aqui o f. Aí seria o f de x, menos o f de x, agora menos Δx, sobre Δx. E a diferença central, f de x mais Δx, menos f de x menos Δx, sobre 2 Δx. Esses são os três, tá? Então, esse aqui é quem eu vou chamar de primeiro.
Então, esse daqui é o que eu estou chamando de F1, tá? Que seria esse cara aqui. Esse daqui é o 2, que é esse cara aqui. E esse aqui é o 3, que é esse cara aqui. Ignora o fato que alguns estão maiúsculos, alguns são minúsculos, tá? Então, nós vamos começar pelo ΔX maior, que é o ΔX 4. Então, deixa eu botar aqui. 4 é o meu ΔX. E agora eu vou começar a substituir pra gente ver. Então, vamos lá. Vou tocar para azul. Vamos fazer primeiro o do forward. Então, é o F de x, que é 8, né? O ponto é 8. Mais ΔX, que é mais 4. Então, é o F de 12 menos F de 8 sobre 4. Lembrando que a função em si, ela é x na quarta. Deixa eu ver se eu não errei. É, x na quarta. A derivada que é 3x no cubo, tá? Mas a função em si é x na quarta. Então, isso aqui vai dar 12 na quarta menos 8 na quarta sobre 4, que dá, se eu não errei nada nos cálculos, 4.160. Então, esse primeiro cara aqui é 160. Lembrando que o valor exato, deixa eu botar ali no lado, a gente já tinha pego, é a própria derivada com o valor do 8, que é 2.048. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tem um erro de 2.112. Erro enorme, né? Mas tudo bem. Agora vamos fazer o backwards. Vou usar uma outra cor. F, o 2, né? Esse cara aqui. É o F de 8 menos o F de 8 menos 4, que dá 4 sobre 4. 8 na quarta, 4 na quarta, sobre 4. Vamos lá. 960. Menos 2,48. Um erro de 1.000 e pouco. E vamos agora para o diferenças centrais. Que cor que eu vou fazer diferenças centrais para você? Diferenças centrais, ele é o F de x mais ΔX, então o F de 12 menos o F de 4 sobre 2 vezes 4. Não é 24, tá? É 8. Doze na quarta, 4 na quarta, sobre 12. Isso aqui dá 1,706. Opa, já estamos chegando mais perto. Menos 2,48. Isso aqui dá 1,706 e o erro dele dá 341 aproximadamente, 0,3, né? Então, tu nota que se eu for usar com aproximação para achar essa derivada de forward, eu vou ter um erro de praticamente 100%, um pouco mais. Se eu usar backwards, eu vou ter uns 50% ali. Mas claramente o erro da central deu bem menor. Realmente ele dá bem menor por causa desse cara aqui. Desse carinha aqui que diz que o erro dele é proporcional ao espaçamento ao quadrado. Então, e aqueles caras ali são um espaçamento maior. Então, na verdade, esse aqui sempre dá um erro menor, tá? O central. Os outros dão um erro da mesma ordem. Então, você pode achar, não, mas não tá bem na mesma ordem. É que a ordem é uma palavra subjetiva, né? Esse aqui nós estamos na ordem dos milhares e esse aqui nós estamos, ou seja, esse cara aqui, esse é ordem de milhar, esse é ordem de milhar, esse aqui é ordem de 100. É um zero a menos, né? Agora vamos diminuir essa malha, que é isso que eu tô querendo dizer, né? Então, a primeira aproximação que eu fiz era, eu tinha essa função doida aí, esse daqui é o ponto 8, e eu usei o ponto 12 e o ponto 4 para aproximar. Então, a minha derivada é assim, aí uma delas deu um negócio para cá, outra delas deu um negócio para cá, e a outra deu um negócio assim. Mais ou menos, né? Agora, eu vou usar, em vez do ΔX4, eu vou apertar esse negócio aí. Então, tá lá a minha função, é a derivada no ponto 8 que eu quero, mas em vez de usar 12, eu vou usar, na verdade, o ΔX de 2. Então, eu vou usar o ponto 10 e vou usar o ponto 6. O que eu faço?
eu simplesmente substituo todo mundo aqui usando o ΔX diferente. Então, agora isso aqui ia dar para mim... Por exemplo, esse primeiro aqui, ele seria o F10 menos o F8 sobre 2. Que dá 10 na quarta, 8 na quarta, né? Então, 10 na quarta, menos 8 na quarta, que divide por 2. Que vai dar 2, 9, 5, 2. Então, quando eu ponho 2 aqui, esse aqui já dá 2, 9, 5, 2. Nota que tá bem mais perto já, né? Um erro de 900 e pouco. A mesma coisa para os outros, tá? Então eu vou só adicionando os valores agora para ir completando para a gente analisar nessa tabela. Acho que já deu para entender como é que funciona, né? O F2, agora é o 8 menos o 6 por 2. Vai dar 1.400. 648 é o erro. E o terceiro ali, nós vamos ter 10 na quarta, menos 6 na quarta, que divide por 4. 2, 1, 7, 6. Bem mais perto já, né? Erro de 128. Então, tu nota que na medida que eu diminui o tamanho da malha, os meus erros caíram bastante, tá? Eu tô ficando bem mais perto do que eu tava procurando. Então, tá aqui, ó. O erro passou de 2.000 para 900, passou de 1.000 para 600, passou de 300 para 100. Moral da história, à medida que eu vou avançando isso aqui, então agora era fazer 1, meio e 1/4, tá? 1, meio e 1/4. O que a gente vai vendo é que ele vai ficando mais preciso. Então, na verdade, eu vou pular aqui, vou fazer o de 1 e vou deixar o de meio de 1/4 por hora, tá? Mas o que acontece é que a gente vai baixando aqui. Esse aqui já daria 2,465. Nota como o erro vai caindo. O que eu queria chamar a atenção aqui, eu não vou fazer os outros, tá? Mas aí tu vai vendo que tu vai chegando bem próximo. Nunca igual, né? Mas bem próximo. O que eu queria mostrar é que nota que interessante que o erro do forward, que seria isso que tu aproxima para o ponto da frente, né? A linha entre os dois, ele dá, na verdade, valores maiores do que deveria dar. Ele dá sempre um valor maior do que esse 2048. O backward, que tu aproxima para trás, ele dá valores menores. Mas qual que é melhor? O central, que seria esse cara aqui, ele tem uma precisão melhor. Com uma equação só, tu geralmente já chega numa precisão melhor. Outro detalhe, à medida que você diminui o ΔX, você vai ficando com uma aproximação melhor também. Por isso que a gente faz refino de malha e por isso que de vez em quando a gente usa o que a gente chama de aproximações de ordem maior. Esse central, ele é uma aproximação de ordem maior por aquele detalhe que eu comentei, que é a ordem de erro dele. Então, isso daqui é a ordem de erro. Quanto maior essa ordem de erro, maior esse expoente aqui, mais perto da solução exata você chega com uma equação só. Enquanto que esse cara aqui, ele vai demorar um pouquinho mais para chegar no mesmo tipo de erro. Se você for ver, esse aqui está em, por exemplo, em 400 e 300, esse aqui já estava em 400 e 300 quando ele estava lá em cima no início. Então, tu nota que é bem antes que eu chego nesses diferenças centrais. Por isso que geralmente a gente usa aproximações de ordem quadrática ou mais para cima, para fazer as iterações das equações de conservação da massa e etc. E esse aí é um exemplo de aplicação numa matemática genérica. A gente pode aplicar, na verdade, diferenças finitas para qualquer coisa. Só tem que saber qual é a equação que descreve o problema. A partir dali tu resolve qualquer coisa, tá? Eu sei que esse aqui problema deve estar pensando, tá, mas eu poderia ter só derivado e ponto, e colocado. Beleza. Realmente, por quê? Porque a equação f de x era uma equação simples. Porque é um exemplo numérico, é um exemplo simples, né? Então essa equação aqui era uma equação super simples, né? Mas digamos que não fosse uma equação de x na quarta, fosse uma equação macabra, cheio de coisa que tu não conseguisse fazer uma derivada. Ou se não fosse só x, se ela tivesse x, y, z e mais um monte de coisa. Aí fica complicado de fazer uma derivada. Então você geralmente iria para o método numérico. E aqui esse aqui é só um exemplo de uma equação simples para a gente entender, mas que funciona como você aplica o método numérico para qualquer coisa. Então esse é o nosso exemplo de aplicação aqui. E agora a gente depois continua agora com métodos iterativos.